João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar um pouco a respeito do fenômeno da atenção. Então, a partir de que perspectiva que eu vou falar isso? Bom, vamos começar esclarecendo que existem vários tipos de atenção. Então, existe a atenção que é de um tipo que é aquela capacidade de prestar atenção em coisas por um longo período de tempo. Existe outro tipo de atenção que é uma atenção momentânea. Existem várias formas, a atenção difusa, que é você conseguir prestar atenção em várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Existem vários tipos de atenção e níveis de atenção. A finalidade desse vídeo não é essa, então a finalidade aqui não é definir os tipos de atenção. O que é a finalidade aqui? É falar especificamente a respeito do tipo de atenção em relação à fala de outra pessoa. Então, caso não seja o interesse seu a ver a respeito dessa temática, eu recomendo que busque outro material na área. Esse vai falar especificamente a respeito do porquê que algumas pessoas nos concentram a atenção nelas falando e outras não. Por que algumas pessoas conseguem nos roubar essa atenção, entre aspas, e outras nós simplesmente despairamos e vamos viajar, vamos pensar lá longe e nem vemos mais, nem ouvimos sobre o que a pessoa está falando. Bom, é importante destacar uma coisa também que eu vou estar resumindo aqui para que fique mais claro a pessoas mais leigas que não são da área de neuro, mas é importante também falar que o resumo não é o conteúdo total, então o conteúdo jamais se resume ao que eu vou estar expondo aqui, mas é uma pequena parte para facilitar o entendimento. Então existem dois lados do nosso cérebro, nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, então são dois hemisférios que trabalham em conjunto através do corpo caloso que une os dois hemisférios, e esses dois hemisférios que são conectados do nosso cérebro, eles têm, digamos assim, não são funções específicas, mas cada um desses hemisférios tem por característica um ser mais emocional e outro ser mais racional. Então, um dos hemisférios do nosso cérebro tende a questões mais racionais, como o pensamento lógico, o pensamento numérico, e outro tende a questões mais emocionais, como sentimentos, como questões, por exemplo, musicais, questões poéticas, entre outras. E aí, o que acontece? Por exemplo, quando nós ouvimos música, é o hemisfério da emoção que tende a estar mais ativo. Por quê? Existem algumas hipóteses, e entenda-se bem que são hipóteses, não há comprovação específica para isso, mas existem algumas hipóteses que afirmam que, assim como nos pássaros e nos demais animais, a emissão de efeitos sonoros, musicais, ela tende a ter como característica a atração de um parceiro sexual. A gente vê que é essa a relação dos pássaros. Então os pássaros cantam para atrair um parceiro sexual. E existem teorias que afirmam que, hipoteticamente, no ser humano, em determinado período da sua evolução, o canto exerceu a mesma finalidade. Por isso, o canto estar diretamente ligado com questões de emoção. Porém, outras questões como análise quantitativa, coisas do gênero, em geral tendem a estar mais conectada com a razão, com um pensamento mais frio e mais lógico. E o que acontece? Quando uma pessoa está falando com você, em geral ela aciona um desses dois hemisférios ou os dois, que o mais comum e o normal é que se acione os dois, porém em graduações diferentes. Então existe um tipo de fala que tende a ser mais ouvida por um hemisfério e outro tipo de fala que tende a ser mais ouvida por outro hemisfério. As falas musicais, elas tendem a ser ouvidas pelo hemisfério da emoção. E as falas mais monótonas, mais, digamos, estáveis, tendem a ser ouvidas mais pelo hemisfério da razão. E aí o que acontece? Se uma pessoa tem uma fala muito monótona, muito contínua, então uma fala mais estável, sem alteração de voz, sem alteração de tonalidade, com uma constância, permanência, isso tende a ser mais ouvido pelo hemisfério da razão. Porém,
tende a ser uma fala que gera maior sonolência, porque o hemisfério da razão ele também demanda uma energia muito grande de nós e ele tende a nos desgastar mais. Não é à toa que muitos professores, quando estão em aula, acabam tendo como resultado muitos alunos dormindo na sua aula. Porque é uma fala muito monótona, é uma coisa que muitas vezes apela muito para o lado da razão e não exerce um efeito tão grande no hemisfério responsável pela emoção. Porém, aquela fala mais entonada, que quase praticamente é uma música, ela tende a despertar mais o hemisfério da emoção. Só que aí o que acontece quando você trabalha quase só com o hemisfério da emoção? Você desperta uma agitação tão grande no indivíduo que ou ele levanta e vai fazer outra coisa porque ele já não consegue mais se concentrar em você, ou então ele até te ouve, mas não grava aquilo, não permanece com ele, porque ele acaba ficando muito agitado. E a gente vê que, por exemplo, quando você está eufórico por algum motivo, uma notícia, alguma coisa que você precisa resolver, dificilmente você se concentra em algo. Então é a mesma coisa, a fala muito entonada, muito musical, ela acaba deixando a pessoa muito agitada e faz com que dificulte a concentração. Então, em uma situação que a fala é mais monótona, o hemisfério da razão fica mais desperto, porém, como demanda um esforço maior, acaba gerando uma sonolência e um desgaste muito grande. Na fala da emoção, o desgaste muitas vezes nem é tão grande, a pessoa não adquire sonolência, porém ela não consegue se concentrar. E aí você vai me perguntar, mas então, qual é o mais viável? Eu ouvir ou falar para o meu ouvinte a partir da razão ou a partir da emoção? Ambos são válidos nas dosagens corretas. Então, geralmente, quem é um bom comunicador, quem é uma pessoa que tem a habilidade de falar para os outros e de concentrar a atenção dos outros, são pessoas que elas têm um manejo dessas duas situações de maneira muito clara. Então, elas conseguem manejar tanto a razão quanto a emoção. E aí conseguem criar uma fala que ela, em determinados momentos curtos, breves, ela é monótona, ao nível da pessoa manter uma tranquilidade, manter uma calma e conseguir se concentrar no que está sendo dito a ela, porém há algumas entonações, algumas oscilações que fazem com que ela também fique desperta, com que ela não sinta sonolência e não adormeça. O manejo disso é simplesmente essencial para uma boa comunicação, principalmente para quem é orador, creio que seja essa palavra, que leciona aulas, ou até mesmo para quem vai fazer uma apresentação na faculdade, na escola. Então, se você costuma, dentro de uma empresa, inclusive, se você costuma fazer as suas apresentações, as suas explanações, e você percebe que as pessoas costumam desviar muito a atenção, ou inclusive até ficar bocejando, dormindo durante as suas explanações, repare nesta questão, se você não tem uma fala muito monótona, que ao mesmo tempo que ela possibilita a concentração, ela dispersa por outros aspectos, porque ela acaba se tornando chata. Porém, a fala oscilante demais, ela acaba irritando também. E aí qual que é a forma de eu equilibrar isso? Então é importante que a pessoa treine, de preferência em casa, sozinha, ou então em companhia de pessoas conhecidas, poucas pessoas, e ela treine essa questão de manter em certos momentos uma fala relativamente monótona, para que as pessoas se concentrem no que ela está falando, porém dando algumas osciladas, para que as pessoas também consigam se concentrar no sentido de não ter sonolência. Esse equilíbrio é essencial para que você consiga uma boa comunicação. E aí é necessário também que se faça isso de maneira sutil. Então, se vocês repararem, a minha fala em si, ela não é monótona, ela não é uma fala estável, ela tem oscilações. Porém, eu não estou falando aqui calma desse jeito e daí dou gritos. Não, porque isso não tem lógica, isso só é ridículo. E muitas pessoas, infelizmente, aí, quando vão tentar colocar na prática esse conceito, elas acabam fazendo isso. Então elas acabam, por não se treinar anteriormente, elas acabam indo fazer uma apresentação, alguma coisa,
E aí elas cometem essas gafes de dar gritos, de fazer coisas que extrapolam demais e que são mais ridículo do que realmente eficazes. E aí elas acabam se frustrando e tendo outros problemas que inclusive dificultam mais ainda elas a estarem se apresentando em público. Então é importante que você treine isso aos poucos em casa primeiro, que você muitas vezes pode se utilizar do recurso de uma câmera para estar gravando, para estar fazendo uma forma que você possa analisar posteriormente a tua fala. E aí, notar essas questões. Se a tua fala é muito monótona, muito constante, ou muito... aí dentro da monótona constante, ela pode ser tanto parada quanto agitada. Porém, mesmo a fala agitada, se ela é monótona, ou seja, se ela segue uma estabilidade muito grande, ela acaba fazendo com que o sujeito em si não tenha estabilidade ao te ouvir. Então se você faz uma fala, mesmo que ela seja rápida, que ela seja num tom de voz alto, mas ela é sempre o mesmo tom, a mesma velocidade, é um complicante para que as pessoas se concentrem em você. Assim como se você tiver uma oscilação constante também, você vai irritar as pessoas e elas não vão se concentrar. Então é um jogo entre essas duas forças, um jogo entre a razão e a emoção. E é importante que essas duas forças estejam constantemente em disputa para que o sujeito se concentre no que você está falando. Então é importante que você mantenha um nível de motonidade o suficiente para que a pessoa se concentre em você, porém tem algumas leves oscilações, e aí pode ser tanto para mais grave, mais agudo, quanto para mais alto, mais baixo, algumas leves oscilações na tua voz, para que ele consiga se manter desperto para o que você está falando, para o que você está comunicando. Espero que esse vídeo auxilie em algo as pessoas que costumam falar em público, que costumam fazer explanações para mais ouvintes. Treine em casa, grave, analise, peça auxílio para outras pessoas, se for o caso de que você costuma fazer explanações e você percebe que as pessoas não se concentram no que você está a comunicar. Muitas vezes pode ser que não é necessariamente uma culpa delas, mas é porque elas realmente não conseguem se concentrar na sua forma de expor. E aí, realmente cabe a você estar analisando isso e estar buscando uma correção acerca disso. E quando você realmente torna isso teu hábito, quando isso se torna comum a você, você acaba fazendo automaticamente. Então deixa de ser uma coisa que eu tenho que ficar me concentrando, que eu estou falando muito monótono, eu tenho que dar uma levantada na voz, eu tenho que mudar um pouco meu posicionamento para chamar a atenção das pessoas. Não, isso acaba se tornando como andar de bicicleta. Você monta e sai andando, você nem lembra como que você pôs o pé no pedal, como que você pôs as mãos no guidão, enfim. Obrigado a todos pela atenção. Clique em gostei, se inscreva no canal, assista os demais vídeos e até um próximo.